Bom dia a todos. Aos 10 dias do mês de abril de 2025, a Prefeitura de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, comunica a abertura da sessão do processo administrativo número 013/2025, edital número 006/2025, modalidade pregão, tipo menor preço por item, cujo órgão solicitante é a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza manual de bocas de lobo, bueiros, galerias de águas pluviais e sarjetas de forma contínua em ruas e avenidas do município de Tuneiras do Oeste. Eu vou estar conduzindo a sessão, me chamo Diego. Inicialmente eu vou pedir para vocês vistarem os credenciamentos, tá? Aí o visto é só dar o visto aqui no credenciamento e verificar os envelopes para ver se eles estão cada folha dele. Se os envelopes estão bem lacrados, tudo mais. Daí se dá o visto em cima do lacre, onde está mais ou menos onde. Um pouquinho mais alto, porque eu estou com um pouquinho Ah, mais. sim, tá, tudo bem. E na região do lacre, onde foi lacrado, tá bom? Isso. Mais outras impressões. É a mesma coisa, Jorge. Só um visto aqui no cantinho, passou o credenciamento, só um vistinho. É só tirar o isso. É. Tudo bem. Vou botar. Isso. Esse eu acho que vai se colocar também. Travou, tá? Tá aberto. Isso. Mesma coisa, tá?
colado, né? Então eu vou dar um andamento assim, mas eu entendo que foi só um descolamento, tá? Não acredito que isso vá prejudicar. O pessoal chegou, já entregou os envelopes, eles estavam aqui. É só tirar o clipe, assim. Aí do outro lado. Vou primeiro fazer o gerenciamento, tá? Depois eu vou abrir os envelopes para conjuntos. Empresa Carlos Eduardo Farias, é MEI, né? MEI apresentou a certidão simplificada, então ela encontra-se credenciada. A empresa Jorge Inácio Oliveira, também é MEI, né? Ela também encontra-se credenciada. Entendi. A sua empresa é MEI, né? MEI. A sua empresa. Ela está como credenciada também, tá bom? Como MEI. Porque quando a empresa é ME, MEI ou EPP, que é o porte dela, o tamanho dela, ela tem algumas vantagens no processo de licitação. Se tivesse, não sei se vai ter ainda, vou olhar o último documento, uma empresa que fosse porte ampla concorrência, que fosse uma empresa muito grande, as empresas menores, que são MEI, ME e EPP,
elas têm umas vantagens durante a licitação. Elas têm que, a empresa grande, no caso, ela der um lance, ela tem que cobrir em 10% do seu lance. Mas aqui eu acho que vai ter só a empresa de pequeno porte, então não vai ser o caso, mas é só para pontuar. Mas eu tenho que estar registrado que daí vocês são MEIs, que vocês se identificaram como MEI, como MEPP, para deixar claro que houve essa identificação. J branco ME, né? Também encontra-se credenciado. Então, gente, passado esse credenciamento, eu vou abrir agora as propostas de preço, tá? Dia, senhor. Bom dia. Tudo certo? Nada resolvido? Faz o bem. Tá bom. A empresa Carlos Eduardo Farias apresentou a proposta de R$ 48,75 por bueiro, tá? Oi, Alex.
A empresa Jorge Inácio de Oliveira apresentou o valor de R$ 46,50 por bueiro. Empresa por bueiro. A empresa EJ Branco Construtora apresentou o valor de R$ 49,75 de limpeza por bueiro. Então, eu vou para os lances agora. Daí, o lance ele tem que ser 50 centavos menor do que o menor lance agora, que é da empresa do Jorge, de R$ 46,50. Então, no caso, eu vou começar por aqui pelo... para rodar, né? Já vou começar pelo Carlos, daí a J Branco, daí depois você... E a gente vai rodando os lances dessa forma. Tá? Então, Carlos. 46. 46. EJ Branco. 45,50. 45,50. Jorge. 45. 45. Carlos. 44. 44. Fica fechado. EJ Branco. 43,50. 43 e 50. 50. Jorge. 3. 43. Carlos. 42. EJ Branco. 41,50. Jorge. Opa. 41,50. Carlos. 40,50. EJ Branco. 40. 40. 39,50. Carlos. 39. EJ Branco. 38,50.
Jorge, 31. Carlos, 37,50. DJ Branco, 37. Jorge, 6,50. Carlos, 36. DJ Branco, 35,50. Jorge, 35. Carlos, 34. 34, DJ Branco, 33,50. Jorge, 33. Carlos, 32. DJ Branco, 31,50. Jorge, 31. Carlos, 30,50. vocês sabem, esse preço é o que vai ser o contratado, menor preço. Então vamos Vai ver. entrar, eu vou entrar de graça pra você. Esse Tem aí, uma chave de graça aí, bom. porque depois desse serviço tem que ser prestado. Dá pra fazer comunidade pra pedir o negócio. Vamos ver se tá de graça aí. Carlos, 30,50, J Branco, 30. Jorge, Parou em quanto? tá em 30. 30. É. 29,50. Carlos, 29. DJ Branco, 28,50. Uma dedução com o cara não pagar o dele, ele paga pra limpar, não. Jorge, 28. Carlos, 27,50. DJ Branco, 27. Jorge, 26,50. Carlos, 26. DJ Branco, 25,50. Jorge, 25. Carlos, 24,50. DJ Branco, 24. Deu metade. Jorge, 23. Carlos, 22. 22, fechado? DJ Branco, 21,50. Jorge, 21. Carlos, 20,50. DJ Branco, 20 reais.
Baixa no Vocês, seu pelo amor de Deus. Vocês têm que prestar esse serviço. Tá em 20. Jorge? Para 8 anos? Em 20. 19,50. Se chegar num valor que está muito inexequível, eu não vou suspender a sessão. Se ficar muito baixo, assim. É. Se ficar muito baixo, se eu ver aqui que é impraticável, né? Porque vocês sabem quanto que custa a mão de obra, vocês sabem o custo do serviço de vocês, eu suspendo a sessão, tá? Mas é só pra... Tá em 19,50. Carlos? 19. EJ Branco? 18,50. Jorge? Tá em 18,50. 18,50? É. Tá no 18. Carlos? 17,50. EJ Branco? 17. Jorge? 16,50. Carlos? 16. EJ Branco? 15,50. Jorge? 15. Carlos? 14,50. EJ Branco? 14. Toma ela, verdade. Jorge? 13,50. Carlos? 13. EJ Branco? 12,50. Jorge? É 8 anos. 12,50. Em 12. Tem que calcular aqui. Vou calcular aqui quanto já foi dado desconto. 100, 200, 300. Oi. Chegamos a R$12. Eita, bichinho. 19,75. Qual que é o preço de referência?
está em 9,75. Era o preço de referência no edital. Está em 12. Ou seja, dá até mais de 75%. Mas o que já finalizou? Não. Eu parei aqui para calcular. Você teve uma conversa com eles antes de começar a sessão? Eu Não? pedi para o pessoal ter cuidado com os lances. Né? Cadê aquela parte do edital lá que eu falei a questão da invisibilidade? Cadê? Está lá na formulação da proposta. Lá no início. Não, mas você fala assim, aquele item que fala do preenchimento da proposta de preço. Pessoal, só para, não sei, voltar no final. Tá. Eu não sei o que o Diego comentou com vocês ou não, mas só para reforçar. Porque assim, vai nos orçamentos aí, Diego, por favor. Aqui, ó. Então, nos orçamentos. A gente tem o orçamento dos três, né? Primeiro ponto para destacar para vocês. Todos vocês entregaram um orçamento para nós, falando que vocês, o preço de mercado, que a gente tem comprovado ali, que foi o preço que vocês apresentaram, quando vocês preencheram aquele orçamento prévio, estava beirando R$50. Não fechou a licitação ainda, está em R$12, é isso? R$12 eu acho que dá mais, quase 80% de desconto. Para nós, prefeitura, beleza, nós vamos pagar aquilo por boca de bobo. Só que não é só isso, né? Eu repito, eu não sei o que o Diego comentou ou não com vocês. Só que o edital ele prevê o seguinte: se os preços que forem aqui disputados, né, não fechou ainda, se vocês quiserem continuar dando lance, ok. Só que tanto o Diego como eu, que sou parecerista, junto com o Dr. Eduardo aqui da licitação, o próprio prefeito, se o preço for considerado ali manifestamente inexequível, o que é isso? Espera aí, eu apresentei uma proposta de 50, estou dando lance para baixar aqui para R$10, será que com R$10 eu, empresa, consigo ter lucro? A questão do lucro, no bom sentido, é um problema de vocês, não da prefeitura. Só que hoje, os órgãos externos, né, que a gente fala, seja a Câmara de Vereadores, seja o próprio Ministério Público, o Tribunal de Contas, entre fiscalizar 50 licitações que deram R$5 de desconto e uma que deu mais de 80% de desconto, eles vão fiscalizar essa licitação. Eu não estou falando que vocês não vão executar. O que eu estou dizendo aqui é que nesse preço, aparentemente, parece que uma empresa comum, saudável, não consegue se manter. E isso assim, vamos supor que tivesse fechado, né, Diego? Tivesse fechado já, por exemplo, o Jorge ganhou a R$12. Por orientação nossa aqui do setor, né, a gente vê isso aqui acontecer todo dia, né, não ia fechar a licitação. No mínimo, o Diego ia proceder em diligência, que a gente fala, que é o quê? Por exemplo, vamos supor que, né, o Jorge ganharia aqui. Ia intimar você, notificar você e falar: Jorge, eu quero que você comprove que você consegue executar esse contrato. Como que você comprova isso? A empresa tem caixa? O custo dos impostos.
Tem funcionário? Não tem? Você ia ter que desmiuçar tudo isso no papel. Eu não estou falando, Jorge, Lia e Carlos, que é impossível de executar. Eu só estou alertando vocês que se vocês continuarem nessa toada de desconto, a gente tem que pensar nas consequências até para a gente. E o edital fala que considerado inexequível, porque assim, se não der lucro para vocês, a gente não pode contratar. Não existe você, igual você falou brincando, mas é sério, não existe você pagar para trabalhar com o município. Aí tem coisa. E a gente não quer coisa errada nem para vocês, nem para nós. Então, eu realmente só vou dar esse alerta para vocês. Se quiserem continuar, aí é uma liberalidade de vocês. Só que a gente vai agir dentro da lei também. Independente de... A ideia aqui não é beneficiar ninguém, a ideia é beneficiar o município. Por isso que vocês estão aqui, está sendo tudo gravado, e vocês estão vendo que o negócio está acontecendo de uma forma bem transparente. Tá bom? Então fica mais esse alerta para vocês. Porque assim... e historicamente essa licitação também, que já teve outras disputas em outros anos, nunca chegou perto de um valor desse. Então meio que para nós já é um alerta laranja que eu estou acendendo para vocês aqui. Não quer dizer que assim, o Carlos ganhou aqui a R$9. Eu entendo que R$9 você não consegue executar esse contrato, com todo o respeito do mundo. Você está dando mais de um desconto. É diferente quando a gente está licitando um produto. Eu tenho estoque de papel higiênico lá, eu quero desovar esse estoque meu, eu quero abrir espaço no barracão para comprar outro material. Mas aqui a gente está falando de serviço. E serviço você engloba o quê? Você engloba imposto, você engloba às vezes, se for o caso, não sei, funcionário, você engloba o Prolabore que você retira da sua empresa, o INSS, tudo. Vocês sabem disso melhor do que eu, vocês são empresários, eu não sou. Então assim, fica esse alerta. Se quiserem continuar, gente, liberalidade, só que a gente vai cumprir o edital. Tá bom? Porque a empresa está só prejudicando mais isso aí, a linha mesmo. Então continua, Diego. Mas assim, você tem autonomia para, se você vê que realmente o edital... O capital social da empresa tem tudo? Não, tem nada a ver com capital social. Nada a ver. A questão aqui é assim, vocês relataram para nós que o preço de mercado é quase R$50. E vocês estão disputando já quase 10. Sério, isso aí mesmo do jeito que está falando. Aí que teve umas empresas que foi atrás de mim, estavam procurando ele, para fazer acordo, acerto, dizendo que ele derrubar. Não, aí isso não vem ao caso aqui. A ideia aqui é disputa. Sei aqui não, mas eu vou fazer o serviço, pode passar. Não, tudo bem. Só que daí, assim, da mesma forma que o senhor tem a ideia de fazer o serviço, e Deus abençoe que sim, a gente também vai cumprir o edital. Porque não é assim também que funcionam as coisas, né? Só dando lance lá embaixo, a gente não é obrigado a aceitar esse preço. Porque em 2021 parou em 46,50. Eu não lembro dos valores certinho, mas nunca chegou, se eu não me engano. Em 2021 fiz o orçamento, parou em 46,50. Mas vamos esquecer 2021, Jorge. O senhor também entregou um orçamento aqui próximo de R$50. Tem dois vereadores que estão preocupados. Não, Lorde, com todo respeito. A ideia aqui não é falar de terceiro, a ideia aqui é falar da licitação. O senhor, o Lia e o Carlos entregaram aqui próximo a R$50, gente. Eu estou falando agora como advogado. Não existe um negócio desse, mas tudo bem. Desde a passada já me fizeram, Tá, Jorge, com todo respeito, aqui está sendo gravado, não vem ao caso aqui a gente falar sobre situações passadas. Vamos se adequar hoje para não dar problema para ninguém, tá bom? Pode não ter então, Diego, né? Certo? Aí, assim, só um detalhe. Se realmente você perceber, o edital aí está bem explicado. Já está em 4 em 12? Você pode parar, você pode pedir diligência para o órgão técnico da prefeitura, para se for o caso, aí é com você. Tá? Eu vou guardar aqui também qualquer coisa. Tá, o último lance foi R$12. Carlos, Diego, para mim, vai declinar? porque esses R$12 aí até o combustível vai embora. Tá. PJ Branco, 11,50. Jorge, 11. PJ Branco, 10,50. Jorge, 10. PJ Branco, 9,50.
Jorge? Não. PJ Branco? 8,50. Jorge? 8. Tá, eu vou suspender a sessão, tá? Para daí abrir a diligência. Vou suspender a sessão. Desses 8, eu vou suspender a sessão. Depois a gente vou abrir a diligência para daí vou pedir para as duas empresas que estão participando, vocês apresentarem documentos de comprovação que vocês conseguem realizar o serviço nesse preço, tá? Então, eu vou interromper a sessão, estou dando 3 dias úteis, para vocês apresentarem alguma declaração, algum documento que vocês conseguem entregar o serviço nesse preço. Abaixo do último preço classificado aqui, que foi R$ 8,50 da J Branco e R$ 8,00 do Jorge, ok? Eu vou suspender então. Agora vocês aguardem um pouquinho, registra na ata, Diego. Hã? Ela parou, não vai finalizar? Vou pedir para vocês, as duas empresas que continuam, apresentarem uma documentação comprovando que vocês conseguem realizar o serviço nesse valor, tá? Dá 3 dias úteis, daí para vocês apresentarem essa documentação. Daí a gente retoma a sessão, ok? Qual que é o valor do edital, Diego? 49,75. 49? 75. 55? Parou em quanto? 8. 84%. R$ 83,91. Você já tinha rascunhado aí? De alguma coisa? Será? Vamos ver. Esse aqui é o edital, né? O arquivo da lei, acho que tá aí, Carol? É o que tá com isso. Deixa eu ver. Tá escrito. Até se você, não sei se você tem salvo aí, Diego, seria praticamente a mesma fundamentação se fosse uma concorrência que a gente procedeu de diligência. Mesma coisa.
do pregoeiro, por justas razões administrativas, financeiras ou legais, fica reservado o direito B. Promover diligências a esclarecer ou completar a instrução do processo, ou caso excepcionalmente esteja suspenso ou encerrada, os envelopes do tal. Item 12.12, a linha B. E o que você perguntou mesmo? Aquele da proposta? Não, mas acho que é assim. É o que você está fazendo, procedendo à diligência. O conteúdo da proposta daí seria o 10.3, para que será desconsiderada e desclassificada a proposta que estiver em desacordo com o constante vital, as que apresentarem vantagens ou ofertas não solicitadas neste instrumento, ou as que apresentarem preços acima dos valores, bem como aquelas que forem consideradas inexequíveis pelos órgãos técnicos. Porque você ainda não está tomando a decisão de... Entendeu? Eu acho que é melhor o 12.12, a linha B. B de bola. Eu cito esse artigo da lei. E o artigo da lei também. O artigo... Artigo 59. Parágrafo 1º e parágrafo 2º. Leio aqui para você entender. Parágrafos daí, você coloca os dois, o primeiro e o segundo. Se usar essa tela aqui, out. Parágrafos primeiro e segundo. E leio para você entender isso. São as propostas aqui. Melhor moderar. Você está falando para as duas porque as duas continuaram. Poderia ter uma relação a terceira, mas as duas continuaram. E a administração é exatamente o que nós pensamos hoje. Aí você coloca que eles saem intimados do ato, né? Começando no caso a correr a partir de amanhã o prazo. Então, ó, gente, contando, hoje é quinta? Então, sexta, segunda, vocês têm até terça-feira às 17 horas para apresentar, no caso, os dois, né? Para apresentar justificativa técnica, contábil, financeira aí com vocês, desse preço que vocês estão eventualmente pensando em praticar, tá bom? Interessante você constar também, Diego, que os envelopes, cadê os envelopes da habilitação, né, que vão ficar guardados. Com base no item 12.12, a linha A. Se você colocou aí, não? Ele fala, ele fica sobre a sua guarda. Seleciona tudo. Tudo não, só isso. Aí vai lá no layout. Colunas.
Gente, vocês entenderam a situação? Tranquilo? Vocês querem que leia a ata para vocês? Querem que leia a ata? Para vocês verem o que querem. Depois que você finalizar, você lê, Diego, mas assim, em resumo. Tá? No caso, vocês dois que postergaram, continuaram, né, na sessão de lances, o pregoeiro está deixando vocês cientes que vocês têm 3 dias úteis contados de hoje. Então começa a partir de amanhã, segunda, no máximo até terça-feira, para vocês apresentarem justificativa, documentos, o que vocês entenderem pertinente, para comprovar que vocês, se tivessem parado no preço de R$ 8,00 ou R$ 8,50, vocês conseguem executar isso. Não é só falar que consegue. O município ele precisa de comprovação documental, contábil, financeira, que vocês conseguem executar nesse preço. Depois disso, o que vai acontecer? Vai continuar? Não. Aí nós vamos analisar a justificativa de vocês. Nós vamos fazer um estudo técnico em cima, tanto da parte técnica como da parte contábil, para ver se juridicamente é viável a gente continuar com essa licitação, sob pena de anular a licitação. Tá bom? Então daí... Sim, pode ser que sim, pode ser que não. Depende do que vocês colocarem, né? Eu não posso dar nenhuma decisão agora porque a gente não analisou nada e vocês não apresentaram nada. A gente só parou, né? O Diego já avisou vocês uma vez, eu avisei outra, vocês continuaram, então a gente está seguindo o edital. Tá? Por quê? Relembrando, vocês 3 apresentaram preços muito acima do que vocês estão dando lance. Não pode. Tá? Aí vamos seguindo a sessão. Você lê para eles aí, Diego? Obrigado, senhores, se a gente não se vê mais, Deus abençoe, até mais. Até mais, Jorge, tudo bom? Você ensinar uma coisa? Tem que assinar. Tá? Conta na conta, depois você manda o boleto.
aqui, não ficou. Eu vou estar passando para vocês assinarem. Aos 10 dias do mês de abril de 2025, às 8h30, reuniu-se a comissão de contratação, nomeada pela portaria número 158, de 8 de abril de 2025, constituída pelo senhor Diego Silva dos Santos, agente de contratação, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Puneiras do Oeste, localizada na rua Santa Catarina, 409, Centro, Paço Municipal, para receber, analisar e julgar os documentos referentes ao pregão presencial número 008-2025, processo administrativo número 019-2025, visando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza manual de bocas de lobo, bueiros, galerias de agrofluviais e sarjetas, de forma contínua, em ruas e avenidas do município de Puneiras Oeste, conforme anexos deste processo licitatório, com julgamento pelo tipo menor preço por item, conforme os termos do edital. Com a palavra, o agente de contratação declarou aberta a sessão e registrou-se que se encaminhados via postal, apregoando interessados que... E registrou-se que se certificou da presença de todos os eventuais licitantes presentes, ou mesmo de envelopes encaminhados via postal, apregoando interessados que possam estar na recepção do paço municipal em momento anterior ao início dessa sessão. Explanou que, de acordo com a análise dos autos, o aviso de abertura do presente certame fora devidamente publicado junto ao quadro de aviso da Prefeitura Municipal de Puneiras do Oeste, localizado no Paço Municipal e no mural de aviso do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, bem como a última publicação do Diário Oficial do Município de Puneiras do Oeste, posta este jornal do Moral Ilustrado, na página B10, no dia 27 de 3 de 2025, e no Diário Oficial Eletrônico do Município, edição número 053, página 1, no dia 27 de 3 de 2025, e também informado junto ao Portal Nacional de Compras Públicas, além de, desde a data de sua emissão, disponibilizar todo o conteúdo deste certame através do site deste município, o que permitiu o acesso público para eventuais interessados. Registrou ainda que não foram protocoladas impugnações de esclarecimentos, não impedindo a realização deste certame. Ato contínuo, foi confirmada a presença das seguintes licitantes: Carlos Eduardo Faria, inscrito no CNPJ 53937-554 e o contra 86, que se fez apresentar presencialmente pelo seu sócio administrador, Carlos Eduardo Farias. Jorge Inácio de Oliveira, inscrito no CNPJ 13-630-375 e o contra 87, que se fez apresentar presencialmente pelo seu sócio, o Sr. Jorge Inácio de Oliveira. EJ Branco Construtora Limitada, inscrita no CNPJ 34-070-9898 e o contra 96, que se fez apresentar presencialmente pelo seu sócio, Edir José Branco. Dada sequência, foram requeridos e conferidos os documentos de credenciamento, pela comissão, bem como as indicações contidas no envelopes número 1 e número 2 apresentados, sendo contratados por todos os presentes e requeridos que rubricassem os documentos de credenciamento em envelope, e expressamente em seus lábios. Em seguida, foi solicitada a verificação de inviolabilidade de todos os envelopes. Após a análise dos envelopes, número 1 e número 2, a comissão decidiu aceitar os mesmos por atender os requisitos estabelecidos no edital. Após isso, a comissão analisou o documento de credenciamento das licitantes que se fizeram aqui presentes, considerando todas credenciadas. Na sequência, os envelopes contendo... Após isso, foram abertos envelopes de proposta de preços, resultando na seguinte classificação: Jorge Inácio de Oliveira, 46,50, Carlos Eduardo Farias, 48,75, EJ Branco Construtora, 49,75. Dando sequência à sessão, deu-se início à etapa de lances, que foram registrados os lances finais. No caso, eu registrei só os 3 últimos lances finais de cada um aqui. Jorge Inácio de Oliveira, R$ 8,00. EJ Branco Construtora, R$ 8,50. Carlos Eduardo Farias, R$ 13,00. A empresa Carlos Eduardo Farias declinou dos lances no valor de R$ 13,00. O agente de contratação, considerando a possível inexecuibilidade dos lances apresentados, suspendeu a sessão para que as empresas que continuaram a dar lances, no caso, Jorge Inácio de Oliveira e EJ Branco Construtora, apresentem comprovações entre 3 dias úteis a partir do dia seguinte da sessão, ou seja, a partir de amanhã, são contados 3 dias úteis.
que conseguirão prestar o serviço ofertado no valor em epígrafe, tendo como fundamento o item 12.12 do edital, a linha B, e também em analogia ao artigo 59, parágrafo 1º e 2º da Lei 14.133 de 2021. Os envelopes de habilitação eles vão ficar guardados, né, para quando for reaberta a sessão, a gente dar andamento. Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão às 9h30 e lavada a presente ata que vai assinada pelos presentes. Só alterar aqui a primeira coisa, que pegou uma digitação. O Gil, você mandou e-mail para as empresas lá da concorrência da Capela? Mandei. Mandou? Mandei hoje à tarde. Destaque as folhas. Daí são 3, daqui na terceira folha. Entra no e-mail aí, Carol, da licitação. O Henrique está falando que não recebeu o dia, por isso. Mandou mensagem aqui. O e-mail que o Diego falou, ela me enviar para o Carol. Tá aqui? Certo. Beleza. Ô, pessoal. Na lei da licitação. Tá aqui em cima, com preço. Você mandou de Tuneiras ou do Gmail? Gmail? Não, tem que ser esse. Estava no museu. Esse é no outro navegador. A gente está no museu. Como era a declaração, tá? Hã? Qual papel que eu levo para fazer a declaração? Você quer uma cópia da ata? É. Tá, eu vou imprimir a cópia. Vou fazer a cópia. Daí você leva para o pessoal que vai fazer a documentação. Tá? Vou encerrar a gravação aqui também agora.